Olá, aqui estou eu novamente. Nós vamos falar nessa aula de agora, nós vamos falar sobre temas comuns de pecado. Todos os temas comuns de pecado se originam de uma vida orientada pelos desejos. Quando nós paramos para analisar Gênesis capítulo 3, nós vamos desvendar alguns temas bíblicos que são bem frequentes na vida de um ser humano. Quando nós vamos olhar ali, nós vamos ver que houve com Adão e com Eva, primeiro, rejeição à palavra de Deus e rejeição do próprio Deus. Ali em Gênesis 3, você terá base para todos os problemas de hoje. Porque na realidade o homem rejeita a palavra de Deus, né? Adão e Eva pecaram por ter rejeitado esta palavra. Toda a rejeição da palavra de Deus, sem importar o motivo, em última análise, é rejeição ao próprio Deus. Então, quando nós rejeitamos a palavra de Deus, nós estamos rejeitando ao próprio Deus. Essa rejeição, ela levou a consequências sérias, externas e internas. Externamente, o julgamento divino, a expulsão, né? Que eles foram expulsos do Jardim do Éden. Deus dá uma ordem, o homem rejeita a palavra do Senhor, desobedece. Aí vem a expulsão do Jardim do Éden, a maldição contra o globo terrestre, né? Porque na realidade o pecado, ele muda a metafísica da história. Ele simplesmente, a terra não produzia espinho nem desabrolho, e aí começa a produzir. Então, é uma maldição contra o globo terrestre, é o azedar dos relacionamentos interpessoais. Isso daí tudo devido à queda do homem, que está lá em Gênesis 13. Gênesis 3. Foram os resultados internamente isso. A natureza do homem ficou corrompida, com todas as temíveis consequências derivadas de uma má consciência. Começou a ser sentida com as dolorosas reações emocionais que foram disparadas por uma má consciência. O homem começou a fugir, o homem começou a esconder-se, a evitar falar com Deus e se cobrir, tentando encobrir o seu pecado, fazendo transferências de culpa. Criamos sempre um padrão de fuga, e isso nos acompanha até o dia de hoje. A pessoa, ela não quer ser confrontada com a palavra, então ela tenta fugir do aconselhamento. Quando você chega para aconselhar ela tenta fugir do aconselhamento. Por quê? Porque a palavra dói. A pessoa pode se ocultar atrás da sua humildade. Sou muito humilde, sou muito isso, para não ser confrontada. Da intelectualidade, de mostrar que ele é muito intelectual, muito sábio. Por quê? Porque se ele for confrontado, ali vai aparecer as mazelas que ele tem, vai aparecer os erros, vai aparecer as falhas que ele tem. Então ele se esconde atrás da intelectualidade, atrás de brincadeira, pessoas que brinca demais, porque se encarar a realidade ela vai machucar, né? A pessoa só vai sair de trás da árvore mediante o arrependimento. Então, o que é que nós vamos encontrar? Rejeição da palavra, fuga, transferências de culpas, pessoas que vêm para aconselhamento fazendo transferências de culpa, criando padrões de escapes. Eu acho que não é bem assim, mas me disseram que é dessa forma, sempre criando um padrãozinho de escape. Devemos então ensinar aos nossos aconselhados a reconhecer as suas responsabilidades. Existem vários temas e expressões por estilos individuais de cada pessoa. Uma pessoa que está sempre com dor de cabeça ou que tem diarreia constantemente.
Então você está aconselhando a pessoa diz, mas eu vivo com dor de cabeça, vivo com diarreia. O conselheiro, você, como um conselheiro, deveria perguntar em que circunstância você tem essas dor de cabeça ou essa diarreia. E todas as vezes você deve anotar o que aconteceu antes de aparecer a dor de cabeça ou a diarreia. Você vai dizer para a pessoa, gostaria que você todas as vezes me anotasse. Pedir antes que a pessoa faça um exame para ver se não tem nada, né? Porque de repente tem algum problema, tem algum tumor na cabeça, alguma coisa assim. E no caso da diarreia é a mesma coisa. É o mesmo, mas o estilo de fuga que essa pessoa está usando, às vezes, é diferente um do outro. Mas está usando um de fuga. Pode ser um escape a ataques, antecedendo as situações que devem tomar decisões sérias. Às vezes a pessoa tem que tomar uma decisão séria e a única forma que ela achou de escapar daquelas decisões sérias é uma dor de cabeça. Eu tô com dor de cabeça agora. Pode ser um tema de escape da pessoa. Esses ataques geram fuga e problemas que vão somatizando, gerando ansiedade, gera estresse, gera dores de cabeça, pressão alta. Pessoas assim aprendem a não assumir as suas responsabilidades, porque se escondem atrás de um problema, fugindo das responsabilidades que muitas vezes ele tem que assumir. Então, o que é certo o conselheiro aconselhar o aconselhamento? No aconselhamento, você precisa mostrar para essa pessoa que essa pessoa ela tem que ter tomadas de decisões cristãs em todas as áreas da vida dela. Ela tem que ter uma conduta responsável, não fugir das suas responsabilidades. Exemplo: viver segundo mandamentos e tomar as decisões certas. Começar sempre com uma pergunta: o que Deus quer que eu faça nessa situação? O que é que Deus quer de mim? Escolha sempre o sofrimento presente a fim de receber uma satisfação a longo prazo. Agora, se a pessoa estiver escolhendo viver segundo os seus desejos, ele vai fazer a pergunta: o que é que eu quero? Não o que Deus quer. O que é que eu quero? Ele vai escolher viver o prazer presente e esquecer o sofrimento ao longo do tempo. Então você, como conselheiro, precisa ensiná-lo a escolher primeiramente o que Deus quer na vida dele. Deixar os desejos de lado. Tomar a cruz de Cristo é segui-lo. Significa não alimentar o próprio ego, os próprios desejos. Sacrifício é negar o meu ego, o meu eu. Eu vou dar um exemplo para terminar essa aula, para que você possa entender melhor. Moisés, por exemplo. O Senhor decidiu liberar o povo, né, lá do Egito. Se trata lá do povo de Israel que estava no Egito. O Senhor sempre vai trabalhar na pessoa que Ele escolhe. Quando a pessoa abre mão do seu ego e escolhe viver os princípios de Deus. A área-alvo para Deus era o povo de Israel que estava no Egito, né? A tomada de decisão de agir na área-alvo era qual que era a tomada? Libertar o povo. Primeiro Deus atraiu o servo, que era Moisés, o servo que ele vai usar. Moisés, através da sarça ardente, Deus atrai. Ele revela para Moisés o que ele vai fazer, vou libertar o povo, e convoca o servo para a tarefa. E diz: você vai ser o meu instrumento. Eu vou libertar o povo, Moisés, e eu vou usar você. A maneira como Deus vai atrair alguém para a sua obra é particular. Ele trata individualmente com cada um. Aí entra a parte do servo, em seguir a vontade de Deus ou seguir a sua vontade, ou seguir os seus desejos,
o seu eu. Entra a crise de fé, manda outro, Senhor, né? Não é hora, não tenho dinheiro, não estou preparado, e a minha família, né? Mas aí, quando o servo toma a decisão certa, abre mão de seus desejos e de suas vontades e se ajusta à vontade de Deus, aí ele vai colher as bênçãos. Foi o que aconteceu com Moisés. Ele vai colher as bênçãos. Moisés vai fazer a vontade do Senhor e sai como um vitorioso. E é isso que nós temos que fazer. Saiba sempre que a vontade de Deus, ela é perfeita e agradável. O nosso sacrifício, ele vale a pena em servir ao Senhor. Porque somente assim nós vamos conhecer a vontade perfeita e agradável do nosso Pai. Abrindo mão dos nossos desejos e decidindo servir a Deus. Assim você deve aconselhar o seu aconselhado. Que Deus abençoe a cada um de vocês.